Bem-vindo a todos, nosso abraço carinhoso a vocês que estão conosco nesse estudo da série psicológica Joana de Ângelo. Hoje, conosco a Guadalupe e o Tiago, nesse mais um encontro que estamos estudando, autodescobrimento, capítulo 11, os sentimentos, amigos ou adversários. Então, estamos dando continuidade ao encontro anterior, que versou sobre o amor. E hoje, né, Guadalupe e Tiago, nós vamos trabalhar um tema também muito presente, né, sempre atual para todos nós, e fundamental, que é os sofrimentos, né, tema que a benfeitora já trabalhou no livro Plenitude, e agora ela retoma, dando uma nova ênfase a esse tema e trazendo novos elementos para a gente poder refletir, né, um tema, então, realmente que é importante voltar, já que grande parte da experiência humana se faz a partir da dor, né? Essa dor que desperta, que faz refletir, que pesa, né? E que, de uma certa maneira, obriga a nós a se dobrar sobre nós mesmos e buscar novos caminhos para superar a dor. Então, de uma certa maneira, o que a benfeitora está colocando aqui, que as dores, né, ou seja, os sofrimentos, são ocorrências naturais do processo evolutivo. Né? Então, a gente tem uma tendência de ver a dor só como uma questão kármica, né? E a gente vê que não, né? Que, de uma certa maneira, a dor é um mecanismo, um grande agente, né, evolutivo do espírito, já que desapega e liberta dos apegos, dos desejos, das sensações, provocando rupturas em padrões viciados, ajudando a gente a ir arrancando, né, a nossa animalidade e despertar a nossa consciência. Pelo menos é o que me parece que ela deixa claro aqui nesse item. Não sei como é que vocês estão percebendo aqui a proposta da benfeitora, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, então? Podemos, então, né, compartilhar algumas impressões. Eu acho que existe uma grande pergunta que a doutrina espírita traz, que é em relação do porquê sofremos. Mas a benfeitora, ela parece que faz uma jornada nesse subtópico, mostrando um lugar em que os sofrimentos, eles são parte da natureza da vida. Então, a vida parece que se organiza e se estrutura também por meio das faixas em que dores e sofrimentos, eles vêm como um input, né? Eles vêm como elementos que circunscrevem e inscrevem-se na experiência, e desde as faixas primárias, ela cita isso, né? No sentido de outras faixas em que o princípio espiritual é experimentado pela matéria. Então, quando a gente pensa, então, que os sofrimentos, eles são ocorrências naturais da evolução, nós podemos pensar, então, que a dicotomia bem e mal, no sentido de valorarmos o que é a experiência do sofrimento, ela tem que ser relativizada em relação a um lugar de como que os sofrimentos, então, eles fazem parte disso. Fazem parte desse, é mais um componente que organiza a experiência do princípio inteligente, né, para o processo de evolução do espírito. Então a gente não pode perder isso de vista, porque isso é um eixo estruturante muito importante em relação à compreensão do porquê do sofrimento na jornada do espírito. Isso eu acho bem interessante, porque ela já vem quebrando a forma de nós vermos o sofrimento dentro da religiosidade mais antiga. Já traz como natural, né? Os sofrimentos são ocorrências naturais do processo evolutivo, como, né, o Tiago já estava elaborando. E a partir daí já vem esse convite para que a gente olhe
desse lugar, de que vem como um educador, de que vem como uma oportunidade de nós refazermos o caminho quando necessário e perceber que existe um sentido por trás. Então, esse é o primeiro ponto que me chama a atenção nesse subitem aqui, né? Trazer o quanto é natural e o quanto faz parte da vida, que é a evolução. E o sofrimento vai, então, fazendo esse movimento de atrito, esse movimento de contraste, de escolhas e assim por diante. E outra questão que me chama atenção aqui também, nessa forma que ela está nos trazendo, é o quanto, apesar de ser extremamente sintética na fala e em poucas palavras trazer muitas informações, ela também nos ajuda e traz de forma didática formas de nós nos relacionarmos com sofrimentos. Então, ela vai subdividindo físicos, morais, emocionais e espirituais. E claro que a gente sabe, né, que acabam, não são tão estratificados assim, mas isso eu achei interessante porque nos ajuda muito a pensar a partir da nossa evolução, né, e onde é que nós estamos, e o que nós nos reconhecemos mais na parte física, moral, onde é que as questões se mesclam, para que a gente vá fazendo esse exercício de trazer para a nossa vida toda essa dinâmica, todo esse questionamento a respeito do sofrimento. Então, acho que é bem educativo, né, esse item. É interessante que ela coloca o sofrimento logo depois do subtítulo, do subitem amor, né? Então, realmente, né, o amor como a dor tem essa função fundamental, né, de conservação, coesão e renovação da vida, né? Então, é parte integrante do funcionamento orgânico do universo. Então, e assim como o amor tem escalas, né, que envolvem condições espirituais de quem ama, né, também o sofrimento aqui fala de um tipo de consciência, de um estilo de consciência, né? Ou seja, tem lá no Evangelho, né, o bem e o mal sofrer. Então, a gente pode dizer que o sofrimento é a forma como a gente vive a dor. Então, a gente podia até fazer uma distinção entre a dor como aquilo que é parte das limitações do enfrentamento e das imposições que a vida nos coloca, que são desagradáveis e que geram, né, então, desconforto. E o sofrimento é a capacidade, é a condição de viver a dor. Ou seja, o sofrimento é a subjetividade, como cada um vai viver essa experiência da dor, né? E aí, vários tipos de dores, vários tipos de sofrimento e vários níveis e formas de sofrer, como ela vai desenvolver aqui ao longo desse item, né? Tem algo que me chama a atenção nesse conjunto dos 2 parágrafos iniciais, em que ela inicia esse subtópico, em que ela mostra esse escalonamento da complexização, ou a condição mais complexa que o princípio inteligente vai adquirindo a partir das experiências, em que, por exemplo, a experiência, né, vegetal, animal, ela, sem dúvida, tem uma expressão de como esse atrito, esse entrechoque material provoca uma sensibilidade, provoca dor nos animais, mas ela avança para um campo que é um campo essencialmente humano, que é a capacidade de perguntar sobre o que é a própria dor, né? Esse filosofar sobre a dor. Por que eu sofro? Um cachorro, quando sofre uma agressão, um gato, quando é ferido, ele não fica elucubrando sobre por que ele está naquela condição, ele reage. É o que ela fala em torno dessas condições em que as dores físicas são muito ainda. O princípio inteligente não tem ainda funções, vamos colocar assim, que ele consiga de fato compreender o que são esses processos. E que ela diz, essas percepções emocionais,
as percepções morais em que a gente valora isso. E esse aspecto tu traz, Gelson, de que o sofrimento, então, é uma espécie de uma... Como que, subjetivamente, nós vamos vivenciando a experiência de dor, faz todo sentido, porque a própria Joana de Ângeles, espírito, que está presente lá no Evangelho segundo o Espiritismo como um espírito amigo, ela escreve sobre isso dizendo que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E essa frase é muito poderosa, porque ela diz assim: existem almas que já estão preparadas subjetivamente para compreender as dores e passar por certos processos de sofrimento em que elas compreendem moral e emocionalmente como processos que são do processo evolutivo. São experiências que vão fortalecer a alma com novas compreensões mais profundas do ser e do sentir. Então, quando a gente pensa em essas subdivisões que ela nos traz, ela também está dizendo que essas transmutações experienciais, elas têm a ver com a condição em que o princípio inteligente se encontra, de como ele é capaz de compreender, de codificar, de expressar essas reações. E na condição humana se torna muito complexo isso, né? Agregando valores intelectivos, fatores cognitivos, fatores emocionais, sentimentais e até os últimos espirituais. Com certeza, é interessante isso, né, Tiago? Que justamente, né, é como se fosse realmente uma interação de forças, né, como falou, em atrito, em embate, né, e a gente vê assim como artista, né, tem que martelar a pedra para extrair dela a sua beleza e dar forma, né, então, de uma certa maneira, a dor envolve muito esse plasmar, né, esse desvelar do que está dentro da gente em potência. Então, é como se a dor pudesse tocar realmente profundamente a nossa alma, né? E de uma certa maneira, promover a evolução. Né? E na medida que a evolução vai se dando, a gente vai progressivamente superando a dor. Né? Então, ela desperta a nossa sensibilidade, desperta as questões e elementos que habitam o nosso ser e faz a gente movimentar a energia para depois a gente, lidando com ela, aprender a superar e ter uma relação muito diferente do que a gente tinha lá no início da nossa caminhada. Né? Eu acho tão bonita assim a perfeição da obra, porque voltando para essa dor mais inicial do ser bruto, mas que de alguma forma também faz parte de nós, mais ligada às questões físicas mesmo, o quanto a dor ela é protetiva a ponto de que se nós não sentíssemos dor, nós teríamos uma vida muito complicada, nos machucaríamos, enfim, né, é uma doença, né, a gente não sentir dor é uma doença bem grave. Então, o quanto ela protege já a priori. E isso nós poderíamos levar essa questão da dor no corpo físico, todos nós temos, em maior ou menor grau, cada um dentro do seu grau de tolerância, levar para as questões, então, morais, emocionais, espirituais, entendendo, se eu entendo que a dor no meu corpo, ela é ruim, né? Ela não é prazerosa, mas ela me protege. Da mesma forma, essas dores da alma também têm esse fator protetivo de nos alertar, de nos convidar a mudar o caminho, a olhar melhor, ou mesmo criar consciência por outras questões. Então, acho muito bonito isso, que é algo que só vai se repetindo de uma forma cada vez mais depurada. A mesma dor ali instintiva, reflexa, ela vai se elaborando mais e vai se tornando, então, um mecanismo de evolução cada vez mais puramente espiritual, né? Até que ela já pode até continuar existindo, mas sem o sofrimento, né? Então, realmente, só com aquela vivência da educação e do seguir adiante, olhando para o passado, analisando o que aconteceu ali, mas prospectando no futuro, percebendo que ampliou a consciência e
e questões assim nesse sentido. Então, acho bem interessante essa analogia, né? A gente sabe que botando o dedo no fogo queima, né? E assim por diante, mas às vezes não entende, né? Esses outros fogos que queimam, ou gelos que queimam, né? Emocionais, e então acho interessante fazer essa analogia. É interessante, né? E ela começa falando realmente daí da dor física, né? No campo físico, né? Que é natural, que realmente, como tu está falando, né, Guadalupe, de que em função da organização celular que vai envelhecendo, da fragilidade do corpo frente à invasão de alguma bactéria, de algum vírus, as transformações inerentes, né, da dinâmica da vida, né, e assim, né, esse encontro de naturezas, né? A minha natureza, de repente, é sensível a um veneno que outro animal não é sensível àquele veneno. Então, nesse momento, eu vou conhecendo a minha natureza. Então, a dor física ajuda, de um lado, a conhecer a minha natureza, como eu poder me proteger, né? E saber que eu passei do limite, ou que eu tenho uma certa condição que me faz reconhecer que aquilo é maior do que eu, ou que o meu corpo reage mal com aquele elemento, e poder aprender a me relacionar diferentemente com aquela natureza, né? Então, esse afetamento de natureza, né? Como o mundo me afeta, como eu afeto o mundo, e na dor eu aprender a autorregular isso, né? Poder regular. E dentro desse processo da dor física, né, há a questão do desconforto que daí acaba imprimindo, né, do ponto de vista da minha sensibilidade, sensações, né, que são desagradáveis, né? E como eu lido com elas também. Daí, de uma certa maneira, com a dor física, vem a descoberta da minha capacidade. Puxa, se é demais ou é tranquilo para me suportar. Isso, eu tenho paciência ou não tenho paciência, né? Daí ela fala do desespero e da alucinação, quando a natureza ainda é primitiva, que não consegue, né, acolher e dialogar com isso, reagindo com rebeldia, né? Né? E aí começa realmente também aí, né, a revelação da nossa condição, né? Da nossa realidade, quando a dor aporta assim na nossa vida, né? É como que se dá nessa condição humana surgissem pelo pensamento, pela capacidade de pensar sobre a própria condição, estágios conscienciais, né? Qualidades de consciência em torno da própria experiência. E isso nos ajuda a pensar, por exemplo, que às vezes alguém ou dois indivíduos que estão vivenciando condições clínicas muito parecidas, vamos pensar, por exemplo, um câncer na região gastrointestinal, e que a gente sabe que às vezes produz muita dor física. Cada um deles, dependendo da forma como esteja se relacionando com essa doença, pensando aqui no campo prático de uma experiência, terão reações muito diferentes. Ela mostra aqui que esse ser humano ainda pouco elaborado, pouco sensibilizado, pouco amadurecido psicologicamente, ele tende a reagir, pensando numa imagem, ele tende a reagir como os animais reagem, né? Quando estão feridos, eles, num instinto de autoproteção, tendem às vezes a atacar, ou estão sentindo dor, eles tendem a ferir. Uma vez, curiosamente, eu tinha dois dachshunds, e eles começaram a se brigar entre eles. Fui separá-los, consegui separá-los, eram cachorros pequenos, levantei uma para proteger, que era menorzinha. A outra veio, pulou, mordeu essa outra que estava no meu colo, e essa, primeira coisa que ela viu na frente, ela mordeu para se proteger, né? Uma espécie de uma esquiva para afastar essa dor que ela estava sentindo. E ela mordeu as minhas mãos, mas eu pensei, eu não posso soltá-la, porque se eu soltá-la, ela pode se machucar mais com essa esperando ela aqui embaixo. Então, com aquele dilema, eu tenho que sustentar essa dor? Por mais que foi difícil, porque ela mordeu todos os meus dedos.
E eu sustentando aquilo, eu tive que correr com ela para um outro lugar. E é interessante, a gente passa em diversas situações de vida em que as nossas dores, aqui eu citei dores físicas, mas as dores morais também, elas são esse campo de prova e teste até onde a gente consegue ir nesse processo de lidar, né? A Joana vai prosseguir dizendo daqui a pouco sobre a capacidade como nós mentalmente conseguimos, às vezes, trabalhar, como lidar com essas dores, o que já mostra como que na condição humana nós somos portadores de uma potencialidade, de um manejo que tem a ver com esse ponto inicial que você trouxe, né, Gelson? Como que nós subjetivamente lidamos. Às vezes uma dor de estômago provoca revolta em alguém, não aceita, doendo muito, fica irritadíssimo. Outros parece que eles se encapsulam, ficam ali, né? Então é muito individual esse processo, né? É interessante que realmente, né, a gente pode dizer que a dor constrange, né, ela provoca, né, ou seja, e ela nunca vai sair da vida, né, faz parte da nossa realidade. Então, a gente não tem como evitar a dor no sentido de que, em algum momento, alguma situação vai nos constranger a essa sensação desagradável, incômoda, né, ou dolorosa, mas que faz esse constrangimento, né? A gente tem que lidar com ele. Tentativas, erros, acerto, mas existe um único caminho, né, possível, que é o progresso do homem, né? Então a dor realmente, como no teu caso, né, tu foi mordido pela cachorrinha, mas tu teve que tinha um contexto maior ali, que tu teve que lidar e superar aquela dor em nome do equilíbrio e da solução do impasse que estava acontecendo. Então, de uma certa maneira, é isso que vai acontecendo, esse choque de reações, né? Tem uma elasticidade, né? Que é a nossa capacidade, e no caso de Deus, a gente chama de misericórdia divina, porque ele também nos ajuda também a lidar com a dor em muitos momentos, né? Para a gente poder realmente, né, encontrar possibilidades, né, de poder desenvolver as riquezas que habitam e desvelar a nossa natureza essencial e bela que a dor nos ensina, né, realmente a reconhecer. Né? Lembrando que, no final das contas, são questões nossas, mas que envolvem, de uma forma ou de outra, terceiros, como a gente diz, na maioria das vezes. Então, a gente precisa ter muito cuidado na nossa postura, nem colocá-la para fora, nem terceirizar esse sofrimento, e nem nos encastoarmos a ponto de não agir em prol da nossa evolução, da tentativa de buscar uma saída criativa para esse momento. E esses são dois comportamentos que a gente precisa cuidar quando está nessas questões ligadas à dor, que nós, de uma forma ou de outra, acabamos, né, sendo visitados, que é colocar a culpa no mundo, ou achar que a gente não tem potência divina, né, do Deus que habita em nós para ultrapassar isso. Lembrando que, é claro, que bom que a gente tenha pessoas que nos auxiliem, né? E é claro que muitas vezes nós vamos ficar mais introspectivos, mas que o nosso padrão de ação, de comportamento, seja de confiança, de fé, de perseverança, de realmente entender que existe um motivo para que aquilo aconteça, de entender sobre o amor, né, o capítulo anterior aí e o capítulo de sempre, né, sobre o amor que acaba embalando essas situações, para que a gente realmente não coloque nem no mundo e nem ache que não tem como ultrapassar. Né? Então, isso eu acho bem importante nessa dinâmica do sofrimento, porque a gente pode, talvez não possa agora, talvez não possa nessa encarnação, talvez possa sim nessa encarnação, mas se essas questões vão nos chegando, a gente tem possibilidade de lidar com elas. Por mais difícil que sejam, por menos prazeroso, a gente vive em geral, numa sociedade que preza muito a questão do prazer,
né? Então, daquelas questões mais voláteis, não exatamente da felicidade, da alegria, mas são coisas que a gente tem como lidar, né? Cada um no seu tempo, mas que dizem respeito a nós. Pode pedir ajuda? Sim, né? Mas não podemos colocar nossa vida na mão dos outros e nem perdemos a confiança em Deus. Uhum. Eu acho que entra uma outra questão que realmente vai muito além, então, da dor física, né, Guadalupe, que é essa complexidade que tinha falando, que é a dor, né, e o sofrimento vai ganhando aí outros status, né, muito além da dimensão física, que envolve essa dimensão moral e emocional, né, e aí a gente vê que tudo pode causar dor, dependendo da forma e da nossa forma de compreender a realidade, né? Mesmo quando a pessoa não nos faz mal, né? Porque a gente pode gerar dor no outro, né? A gente pode gerar dor no outro. E a gente é responsável aí por essa dor que a gente gera. Mas, às vezes, a nossa atitude é mal compreendida pelo outro, e o outro se incomoda com a gente, e acha que a gente gerou dor para ele, né? E aí, né, como se a gente culpasse a gente pelo mal que ele tem. Como você falou, a gente começa a culpar o mundo, né? Às vezes as pessoas se rebelam e culpa a mãe, culpa o pai, culpa a economia, culpa o mundo, e aí em questões que vão muito além da realidade em questão e que envolvem questões, na verdade, da própria pessoa. Então a gente começa a ver essa trama que começa a acontecer na dinâmica do nosso mundo interno e relacional, aonde esses vários sofrimentos e dores começam a se constituir um tecido, né, de narrativas, de histórias que permeiam a nossa forma de sentir e de se relacionar com a vida. Então, tem pessoas que buscam a dor, que estão presas na dor, e viver uma grande dor porque elas acabam criando, né, um campo de percepção onde, por impressões, padrões, representações internas, elas acabam construindo daí essa fantasia e vivendo dentro dessa fantasia. Então, nós estamos falando, né, amigos? Começamos com as dores físicas e estamos agora indo para um campo que é o campo psíquico, né? Um campo que é psicológico, que é o campo do imaginário, das imagens e das expressões morais, emocionais relacionadas a essa condição que é essencialmente humana. E quem nunca sofreu moralmente por alguma coisa, né, acuse-se, né, porque isso é uma condição do estágio que a gente vive, né, e que nós acabamos sendo machucados, ou a gente machuca, e essas marcas, elas vão ficando, e é interessante porque, como muitas vezes certas experiências são muito dolorosas no campo da alma, e muitas vezes as pessoas parece que ficam presas em certas condições, elas não conseguem sair, né, de um labirinto de imagens e como isso é um lugar difícil. E no campo da moralidade, que envolve dimensões de dar qualidade, dar valor às experiências, muitas vezes nós nos percebemos a expressão, né, fui ferido nos meus sentimentos, eu fui ferido nas minhas emoções. E isso é algo essencialmente, como disse muito bem o Gelson, é da experiência relacional, acontece de nós com o mundo, do mundo com a gente. E Joana fala que nessa trama desse movimento, né, da alma em torno desses sofrimentos morais, é preciso que a alma construa caminhos de suportar, de ir tolerando esses processos para que ela possa amadurecer para a experiência que está ali. A experiência que ainda é um cravo, né, que lacera, que machuca, que penetra. Então, a seu tempo, vai ter que ter uma transmutação, uma transformação da compreensão do que é essa dor, né?
O perdão, por exemplo, é um processo psicológico importante de quanto dores morais muito profundas, relacionadas a alguma experiência que nos foi muito dolorida, a seu tempo a gente se percebe ressignificando. E aquela dor, ela deixa de estar impregnando a nossa experiência, nos machucando diariamente, para ser apenas uma memória de algo que assimilamos e conseguimos tirar as tintas carregadas, né, das emoções associadas a uma experiência específica. Então, a ideia de que é preciso fortalecer o espírito para que ele resista a esses processos me faz lembrar algo interessante que um amigo do Rio me disse uma vez. Ele disse assim: nem todos os cristãos que eram levados para as arenas pereciam resolutos, corajosos. Muitos entravam chorosos, com medo, e muitos não tinham um desencarne, né, como a gente vê desses espíritos mais excelsos. Então, essa diversidade de como cada alma é tocada pela dor revela a nossa singularidade do estágio que a gente se encontra, da forma como nós nos relacionamos com os nossos sofrimentos. Pegando essa questão da moralidade, das dores morais, né, e de natureza emocional, e trazendo para a nossa realidade mais próxima de seres encarnados, ela nos lembra ali também o fato de que esses sentimentos acabam refletindo no corpo físico, em doenças psicossomáticas, e às vezes muito mais do que psicossomáticas, no sentido de realmente muito bem estabelecidas e diagnosticadas. E isso eu acho importante tocar aqui por dois motivos, né? Porque olhando os órgãos que geralmente nós somos afetados, a gente pode também ter uma boa ideia de nós mesmos, lembrando, claro, que isso eu estou falando de uma forma muito geral, porque isso é extremamente complexo, e às vezes são questões que, enfim, têm outras relações espirituais, mas a gente pode sim, né, ver o nosso órgão de choque e conhecer um pouco mais sobre as nossas dificuldades de uma forma simbólica. E outra questão é justamente o quanto, a partir daí, a gente pode perceber que existe já possibilidade de mudar esse padrão de consciência, como o Gelson trouxe lá no início. Puxa, se eu já estou percebendo que tem um órgão meu de choque, que adoenta mais, que está relacionado com tal sofrimento emocional ou moral, eu já estou conseguindo elaborar mais o meu pensamento, né? Psiquificar mais o meu instinto. Então, a partir de algo que é extremamente material, coagulado, que eu enxergo, já existe também uma possibilidade de eu me olhar e de forma que eu consiga mudar esse padrão. Porque aqui é algo que ela fala também, quando ela fala das questões de sofrimentos morais. Somente uma forte compleição espiritual se lhes poderá opor, ensejando energias próprias para suportá-los e superá-los, falando desses distúrbios. Então, até no próprio corpo, que acaba sendo esse mata-borrão, de alguma forma, a gente também tem indícios e possibilidades de se olhar de um outro lugar. E o conflito moral, né, na verdade, sofrimento moral, é quando há uma divisão interna, né, a gente está dividido entre duas forças, e aí mostra realmente a dor moral é um choque, seja com a consciência interna da gente, seja com a consciência coletiva, porque algumas dores morais são produzidas de maneira equivocada, né? Digamos assim, se a cultura diz que tem que fazer tal coisa e tu não faz, mesmo que tu esteja certo, às vezes a força da cultura imprime em ti, né, um sentimento de dor e de incerteza, né? Será que eu estou errado se o mundo faz assim? Né? Então, a gente está no campo dessa polarização, né, de forças, de valores que habitam, né, seja na dinâmica social
ou coletiva, e que, por a gente não saber dialogar, né, em Guadalupe, a gente acaba, muitas vezes, contendo esse conflito e isso indo para o corpo, né? Que tudo que não pode ser trabalhado, elaborado, gera outros sofrimentos. Então, tu vê, de um sofrimento moral, né? Tu pode decorrer outros sofrimentos também, né? Que advém disso justamente para poder haver esse confronto com essas questões que estão ali em oposição, né? Então, tem esse conflito moral que a Jona fala, né? Que são impalpáveis, né? Muitas vezes, ela fala assim, as causas, né? Porque envolvem padrões, verdades, né? Conceitos, valores que habitam dentro da gente e que muitas vezes estão em choque, né? Então, tem esse tipo de sofrimento, assim como o sofrimento emocional, que ela refere muito às experiências do passado, né? Padrões emocionais do passado, marcas, né? De dores, seja de rejeição, eu fui morto por alguém, tive uma experiência dolorosa e fiquei impregnado com aquela experiência, traumatizado, né? Ou seja, matrizes, né? Paisagens que habitam a nossa alma, que não foram elaboradas e que ressurgem, então, nessa nova vida, nessa nova encarnação, né? Trazendo distúrbios psicológicos, segundo ela. Então, essas seriam as dores de natureza mais emocional, que são estados de almas e padrões emocionais que não estão ainda elaborados, não foram resolvidos na gente. Também são um tipo de conflito, diferente da moral, mas também é um tipo de conflito, né? Quando ela passa a discorrer, sabe, amigos, em torno dos sofrimentos emocionais, e ela diz que nesse tecido da alma tem os fios das experiências passadas e que, pela natureza da própria alma, é necessário mecanismos e meios para que hajam reparações, e o corpo traz consigo essas marcas, né? O sistema nervoso plasma certas disfunções que vão se expressar, como ela diz, né, em certas sensibilidades e certas distonias ou em certos quadros clínicos diversos. Ela traz um elemento muito interessante, não sei se vocês perceberam assim, mas é uma reflexão que eu quero fazer, de que essa condição que chega nova, que pode ser a minha, pode ser a nossa, e que se expressa em vida, ela tem um efeito em cadeia no tecido social, das relações. O indivíduo adoecido reflete aflições junto ao grupo social, e agregamos ao grupo familiar, que também acolhe essa alma e também passa a ver a experiência dessas questões. Quem já teve a experiência de ter em casa ou conhecer uma família que possui, né, um membro com alguma condição clínica, por exemplo, psicopatológica, um pouco mais grave, sabe como é desafiadora essa experiência que une esses espíritos, e essa alma que renasce nessas condições traz então, né, esse joio mais profundo da alma, das experiências passadas, e ela fala as ressonâncias que alcançam também os aspectos psicossociais, dimensões que são socioeconômicas. Olha como ela vai ampliando e espargindo e alcançando inclusive as questões das interferências obsessivas. Olha a complexidade de um fenômeno que está no indivíduo, mas no tecido e na teia maior da vida, vai alcançando várias outras dimensões e se expressa quando a gente compreende como a vida humana, né, em coletividade. Essa ideia de ressonância eu acho bem importante que ela traz, né, Tiago? Porque a gente é um campo realmente de conexões, a gente não está separado, né? Então, a minha dor e meu sofrimento, todo mundo paga esse preço, né? Há uma dívida de amor entre todos nós, né? E essa dívida de amor envolve justamente essa ressonância que ecoa né, em vários planos. Eu estava um tempo atrás vendo a situação de uma mulher que casou e tinha uma relação muito infantilizada com o pai e repetiu esse padrão infantilizado, e ela daí
tinha muita exigência, uma exigência descabida em cima do esposo. Ela tinha muita intolerância em relação à filha, competia com a filha, infantilizada pelo carinho do marido, e aí começou a ficar muito ter ataques, né, descompensar, né? Então aquela carência e padrão emocional e se refletindo em comportamentos que desestabilizam, podendo colocar até em risco, né, a própria estrutura do casamento e da família. Então, realmente, né, como a gente está implicado, né, um na dor do outro, sofrimento do outro, e quando a gente tem que aprender a compreender, né, para que a doença do outro não só não nos adoeça, mas desperte a nossa doença, que fica uma cadeia de doentes daí, né, criando uma vida insuportável. A gente vê as guerras e caminhos destrutivos em função dessa incapacidade de administrar essas limitações que é de cada um, né? Nos ambientes profissionais em geral, quando são maiores, né, é muito comum, porque tem aquela convivência diária, e, na verdade, cada pessoa traz toda a sua família e muitas gerações junto. Então, realmente é um lugar ali, um laboratório de muitas experiências, onde a gente pode realmente trabalhar muito em prol de um campo vibratório melhor, de nos conhecer, reconhecer o outro e questões assim. Mas, se nós não estamos nesse comprometimento com a nossa vida, realmente, né, nós vamos ser mais um a vibrar em uma energia que não é interessante como um todo e a colocar ali algo que não é tão produtivo. E, claro, vez ou outra a gente vai acabar eventualmente caindo nesse padrão, mas que a gente esteja sempre também tentando se perceber, né? Porque nessas coisas do dia a dia a gente tem essa oportunidade, né, de estar se olhando e realmente aí junto, né, então assim na área da saúde, né, que é uma área que nós pertencemos aqui, mas quando trabalho em locais maiores, aí junto com aquelas equipes grandes, em hospitais ou enfim, tem mais os pacientes, então tem os profissionais com as suas famílias, os pacientes com as suas famílias, com as suas doenças, mas todo aquele imensidão de irmãos desencarnados que por uma questão ou outra estão ali. Então, vejam o quanto isso se torna, vamos dizer assim, uma bola de neve, onde a gente tem essa interferência, mas não precisa compactuar com algo que não está sendo bom para ninguém. Então, se por um lado eu vejo que isso é um ambiente onde a gente tem que ter muito cuidado, por outro, é uma oportunidade única também de conseguir ali botar uma sementinha, né, ter uma vibração melhor e realmente ir mudando naquela nossa gotinha de oceano, mas mudando como um todo, nessa complexidade, nessa teia que nós todos fazemos parte. E o que se reflete também de natureza espiritual quando ela fala, né? Porque realmente a gente fala também desse campo de ressonância, de conexão, de influência de um psiquismo ao outro, né? Que ela fala dos processos obsessivos aí, né? Que também reflete quanto os espíritos interferem em nossa vida, né? E uso também das nossas fragilidades, né? Sabendo dos nossos desejos centrais, sabendo das nossas questões internas, provocando, né, rupturas, desagregação, culpas, medos, ou fortalecendo e reforçando padrões negativos dentro da gente. Então, tem aí também toda essa interação, que dá não só no campo social, mas no campo espiritual também, aqui, que ela está trazendo também, né? É como se então estivéssemos enxergando, né, amigos, camadas ou dimensões que vão se interpondo e se entrelaçando em relação à expressão do que é o sofrimento, seja ele individual, seja ele familiar, seja ele comunitário, seja inclusive, como Kardec estudou à época, né, as manifestações de obsessões coletivas,
né, coletividades inteiras de cidadelas à época sendo tomadas por processos de interferência obsessiva, e que tudo tem a ver com a inscrição desses sofrimentos também, né, que se expressam em nós e na coletividade. E a Joana, ela vai reforçar alguns eixos de leitura desses processos, né, que ela foi sintetizando nos parágrafos anteriores. Ela vai dizer que em qualquer manifestação, esses sofrimentos, eles são efeitos do mecanismo evolutivo. Então há um sentido nesse processo, né? A gente precisa resgatar essa palavra para que a gente compreenda uma finalidade desses processos, e que até algum parágrafo um pouco atrás nós acabamos não falando, mas ela diz assim: procuremos aceitar como esses processos de sofrimento como processos transitórios. Eles não são para sempre. É claro que às vezes na nossa subjetividade, como nós, na nossa interioridade, enxergamos nosso sofrimento, às vezes a leitura é que esse sofrimento não passará, ou que ele não passa. Mas ela diz assim: tudo isso é transitório. Tudo isso tem um objetivo, tudo isso atende a um movimento, né, de aprendizagem, de experiências que chegam, que testam, experimentam o espírito, e que por excelência é fazer com que a alma desperte, que a alma amadureça, que a alma se engrandeça. Então ela vai finalizando, ela vai chegando agora, né, no rumo final desse subtópico, trazendo elementos que são finalísticos em relação às razões por que os sofrimentos existem na natureza e existem na experiência humana. Eu acho que ela coloca 2 pontos bem importantes que você chama a atenção. Um é justamente esse, né, Tiago, que ela fala que o sofrimento, e ela dá o exemplo da desorganização celular, né, orgânica, desperta o self. Então, o sofrimento tem a finalidade da derrota do ego, né? Então, no meu sofrimento, eu reconheço a minha impotência, eu me torno mais humilde, eu reconheço que eu preciso do outro, eu quebro o meu orgulho. Então, de uma maneira, o sofrimento como uma transição para a derrota do ego e a ascensão do self, uma consciência renascida, né? Mais madura a partir do sofrimento, né? Então, aí tem realmente essa finalidade importante, né? De quanto momento de dor desperta em nós uma fase de morte e renascimento de padrões, né? E de uma transformação brutal, né? Tem pessoas que relatam experiências muito fortes, que depois elas ressignificam a vida delas, né? Então, isso acaba acontecendo, mas ela fala também do sofrimento que gera sofrimento, né? Que o sofrimento que leva a outro tipo de sofrimento no ego imaturo. Então, se de um lado o sofrimento é um despertar do self, do outro lado tem o quadro neurótico do ego imaturo. Então, as pessoas que acabam neurotizando a partir de um sofrimento, elas criam mais sofrimento para elas. Eu tenho uma vida difícil, material, e daí aquele sofrimento transforma num drama, né? Porque eu sou um pobre coitado, porque eu sou rejeitado pela vida, e eu vou gerando sofrimentos e mais sofrimento a partir daquele primeiro sofrimento. Daí eu vou construindo um campo neurótico aonde eu vou me emaranhando em mecanismos de evasão, né, de não me responsabilizar, me identificando com aquele estado num jogo perigoso para mim. Então, ela fala desses 2 processos que pode acontecer aqui, né, no texto, né? Eu acho bem interessante esses elementos que ela traz. Padrões que muitas pessoas perpetuam e se perdem essa mania de reclamar, perdem a vida, não sabem nem como se movimentar. Perde identidade neurótica. Perde identidade. Esses
transtornos psicológicos que a pessoa se estrutura a partir da neurose, né? E acabam vivendo isso como se fosse o sentido da vida delas, né? Infelizmente, né? Uma vida extremamente limitado para elas mesmas e para os outros. Então, se o céu está azul, pois é, mas está quente, né? Então, deve ser, né, gente, aqui eu estou, né, brincando um pouco, mas deve ser uma vida extremamente difícil no sentido de uma perda de oportunidade, de um vazio, de realmente uma anestesia em relação aos valores que poderiam estar sendo ali usufruídos. E outra coisa que eu achei também que vale a pena a gente lembrar aqui é quando ela traz essa questão também ligada a isso, né? Quando ela traz a questão do masoquismo e do sadismo, e trazendo isso para a cultura religiosa, né? Então, isso também é importante, porque Jesus nos trouxe sempre esse hino de alegria, de louvor à vida, nunca nos disse que a gente precisava se machucar e coisas assim. Nós entendemos tanta coisa errada, né? Tanta coisa errada, e Joana vem aqui de novo nos lembrar disso, né? Não era disso que se estava falando. Então, isso eu acho importante a gente também trazer, né? Em pleno, né? Quantos mais de 2000, né? E nós estamos aqui em 2024, né? Ainda lembrar isso, porque ainda tem irmãos nossos que se equivocam nesse sentido, né? De não entender que a vida é para ser vivida com alegria, com responsabilidade, mas não se está falando de machucar corpo, de solidão por falta de relacionamento, silícios e nada assim, pelo contrário. Sim. Vou fazer um pequeno comentário sobre isso. Eu gosto muito de um historiador chamado o Jean Delumet, e ele estuda muito a questão da confissão, do perdão, da culpa cristã. De alguma forma, a confissão, né, nessa trajetória da psique cristã, a confissão católica, que é o foco dele, né, era de alguma forma uma vivência de uma coerção. Você vai ter que confessar, né, vai ter que expiar esse processo. E de alguma forma isso alcança um grau de concretude que macerar e ferir o corpo, constranger o corpo físico, adquire uma lógica de quanto mais se fere, quanto mais se sente, quanto mais se machuca, quanto mais se fere, seria uma espécie de uma mensagem de uma alma vista como pecaminosa, pecadora, e que busca, por meio dessas angústias interiores e os suplícios, né, angustiantes, caminhos de libertação desta falta, desses processos, né, em que ela se via se acusando ou acusada de pecadora. De alguma forma, quando Kardec, lá no último item de Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, ele fala: cuidai do corpo e do espírito, ele vai abordar essa questão. Nós não precisamos ferir e macerar o corpo, porque o descortinar de homens e mulheres novos, ele perpassa por meio do amor, como você disse muito bem, querida, né? As transformações da nossa interioridade, elas são processos que não reivindicam que a gente mutile o nosso corpo. Isso não é, a Joana ela é bastante categórica nesse sentido, dizendo que isso não tem nada a ver com saúde mental. Isso é um processo de uma crueldade consigo próprio. E aqueles que aplicavam esses métodos contra outros, ou infligiam aos outros, ou estimulavam esses processos, ela chega a dizer que isso é um processo de sadismo. Então nós não precisamos desses processos, para que a gente encontre saúde e libertação dos nossos processos mais sofridos. E ela vai reforçar isso quando ela diz que Jesus propõe sua psicoterapia positiva, né, que é o amor, né? Então, o amor como uma resposta à dor, né? Desde que seja uma forma de amor que possível, amor compreensão, amor cuidado, amor proteção,
amor, zelo e assim por diante, né? Então, esse amor é que vai superar as dores, e não essa autopunição que a gente vem vendo ao longo dos anos sendo usado, né, pelas culturas religiosas dessa época toda, né? Então, ela realmente vem alertar nós em relação a isso, né? E então ela vai dizer, né, que tem uma frase que eu acho ótima aqui, que ela diz assim, né, a vida são as expressões das grandiosas harmonias na variedade de todas as coisas. Olha só, variedade de todas as coisas, né? E essa variedade de todas as coisas que antes ela coloca aí na beleza, né, dos lírios, no hino de louvor à vida, também se dá nas várias formas de amar e de sofrer, né? E dentro dessas várias formas de amar e sofrer, a gente vai buscando, né, possibilidades novas de expressão da alma nessa busca de harmonia, né? E o Pietro Baldi tem uma imagem muito bonita, que eu acho, né, que ele fala assim que no Gólgota, no momento que o Cristo estava sendo crucificado, eram 3 cruzes iguais, né? Jesus e mais 2 ladrões, né, com ele, né? E aí ele diz, dizei-me como sabeis sofrer, e eu vos direi quem sois, né? Ou seja, cada um sofre diferentemente de acordo com o seu nível evolutivo, né? Um amaldiçoando, outro pedindo perdão e resgatando, e Jesus abençoando, né? Então, né? Para, cada sofrimento revelando, né? Condições diferentes, né? De consciência e grandiosidade de alma, né? Então, assim é cada um de nós, né? Cada um tem a sua cruz, cada um está suspenso, né, nos seus opostos, né, suspenso nos seus conflitos, e tem que lidar com a sua cruz e suportar ela e ecoar, né, alguma coisa, né? Que grito é esse que ecoa da nossa cruz, né? É um grito de revolta, é um grito de reconciliação conosco mesmo, ou um grito que abençoa, como Jesus fez enquanto estava sendo crucificado. Então, eu acho forte essa imagem, né? Que representa realmente essa necessidade de poder canalizar qualquer experiência da nossa vida em favor do bem, né? Do crescimento, da realização da nossa alma. Essa é a proposta da benfeitora aqui. Acho muito bonita, né? Bonita essa imagem, né, desses padrões de consciência e a forma que a gente pode levar isso para a nossa vida. Realmente, muito bonito. Eu gosto muito, sabe, Gelson, desta imagem última que você traz, do martirológio de Jesus antes da ressurreição, porque é um momento em que ainda hoje as pessoas que talvez não tenham um estudo um pouco mais aprofundado, não entendem, por exemplo, que quando ele fala, né, ele lança as palavras aos céus, né, ao Pai, dizendo, Pai, por que me abandonastes? Né? As pessoas acham isso, que coisa mais estranha, por que ele falaria uma coisa dessa? E, na verdade, na sabedoria cósmica desse espírito, ele estava recitando um salmo, que é um salmo, se não me engano, o Salmo 22, em que, na verdade, ele está dizendo, lá no Salmo 22, que começa com esse verso, é descrito o servo humilde, que tem a ver com essa expectativa messiânica de como seria o Messias. Ele fala, o Messias é esse. Ele vai se entregar, ele vai ser humilde, ele vai ser bom e ele vai ser martirizado. Mas ele vai acolher essa experiência como testemunho último do que a alma é capaz de fazer em favor de uma vontade e de um sentido maior. Então eu gosto muito desse momento e gostei de falar que são 3 cruzes iguais, mas como que cada alma reflete, respira aquele momento e é capaz de externalizar o que de fato sua consciência é capaz de compreender sobre aquele momento, né? Fantástico isso, né? E acho que a gente pode encerrar com os últimos parágrafos dela aqui, né? E que ela diz: o ser humano existe
fadado para a conquista estelar. Olha só que imagem bonita, né? A saúde plena e não o sofrimento são as metas que o aguardam no processo de conquista pelos longos caminhos de sua evolução. A canalização da mente para o bem, o ideal, o amor, é o antídoto para todos os sofrimentos, porquanto do pensamento para a ação, medei apenas no primeiro passo. Então é isso, que a gente possa dar esse passo, né? Movido pelo amor, mesmo que o nosso amor seja meio capenga, meio limitado, mas já é o início dessa aurora aí, em favor desses horizontes amplos para a conquista estelar que a benfeitora nos coloca aqui, né? Então, é uma imagem bonita que ela nos traz, cheia de esperança, em favor dessa caminhada em busca da nossa plenitude. Muito bem. Muito bem, obrigado então, Tiago, Guadalupe, por esse momento precioso aí em cima desse material mais precioso ainda, né, que a benfeitora nos oferece, e convidamos a todos a manter, né, esse contato do nosso estudo com o próximo item do capítulo, que é justamente 2 últimos itens, que é estar e ser e abnegação e humildade. Então, tem material interessante pela frente ainda. Um abraço a todos e até o próximo encontro, então.